Nós vamos fazer a leitura em João, capítulo 14, versículo 27. Jesus diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O tema de hoje é o seguinte: os remédios da alma. Todos nós aqui sabemos o que significa um remédio. Existe remédio para o corpo e aqui nós queremos falar remédios para a alma. E os remédios para a alma, eles são prescritos, eles são revelados por Deus, que é o médico da alma, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui Jesus identifica a paz de Jesus. E o que é a paz? A paz é um estado espiritual que é independente de quaisquer circunstâncias. O cristão sempre se mantém no equilíbrio, sempre se mantém no prumo. Por quê? Porque é a paz que independe das circunstâncias. E em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz isso de uma forma claríssima. Ele diz: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: viva no mundo real. Ele não está dizendo para que nós vivamos em um mundo da ficção, em um mundo ilusório, em um mundo onde a gente possa descartar as aflições, descartar os sofrimentos e, pelo fato de sermos servos e servas de Deus, não passarmos por determinadas situações. Agora, em meio a todas essas situações, Jesus diz claramente: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. E essa paz de Jesus nós só experimentamos quando nós estamos ligados a Ele, quando estamos conectados com Ele, quando estamos em sintonia com Ele. O segundo remédio da alma, o primeiro já falamos, a paz, o segundo é o amor. E em João capítulo 13, versículo 34, Jesus diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Veja, da mesma forma que é a paz do Senhor, a paz de Jesus, aqui é o amor de Deus. Portanto, um amor puro, um amor santo, um amor tal qual descrito em 1 Coríntios capítulo 13. O amor que não se ensoberbece, o amor que tudo suporta, o amor que jamais acaba. Portanto, aqui nós temos este amor, que não deve se confundir com paixão infame, com sentimento ou outros sentimentos que as pessoas às vezes querem dizer ou chamar de amor. Não. Aqui nós estamos falando do amor de Deus, daquele sentimento que provém do coração de Deus. E em primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 a 8, nós encontramos exatamente a definição
deste amor que nós estamos falando aqui. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, amor é um sentimento que jamais existe no coração do diabo. Amor é um sentimento do coração de Deus, que se identifica com a própria essência de Deus. E retornando mais uma vez a 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Por quê? Porque o amor é vivido aqui e continuará sendo vivido no céu. No céu não haverá necessidade de fé, porque já estaremos no céu. E não há necessidade de esperança. Esperar mais o quê? Se nós já estaremos no céu. Mas o amor é eterno, porque se identifica com a essência de Deus. E diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse é o segundo remédio da alma, prescrito por Jesus, prescrito por Deus para cada um de nós. O terceiro remédio da alma nós vamos encontrar em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 22. Pedro faz uma pergunta a Jesus. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Terceiro remédio da alma é o perdão. Agora vamos identificar aqui o que Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E aí a gente vai entender, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, apenas uma parte. Mateus capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: e perdoa-nos as nossas ofensas. Há versões que falam a palavra dívidas, mas a palavra mais adequada é a palavra ofensas. E perdoa-nos as nossas ofensas. Isto é, as nossas ofensas diante de Deus, os nossos pecados diante de Deus, porque nós não temos nenhum débito financeiro diante de Deus. Nós ofendemos a Deus quando nós pecamos. E aí, o que é que diz essa parte da oração? E perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Portanto, Jesus diz aqui claramente que o perdão é quando nós somos ofendidos e motivados pelo amor de Deus em nossas mentes, em nossos corações, nós perdoamos aquela pessoa que nos ofende. E a quantidade do perdão, Jesus diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Isso significa que o perdão sempre deve ser feito para aquelas pessoas que fazem ou dizem alguma coisa contra nós. Agora, isso tem uma razão de ser, porque todos nós aqui também fazemos algo que precisamos do perdão do outro, porque nós não somos perfeitos. E às vezes, através das palavras, através de ações, nós ofendemos ao nosso irmão, ofendemos ao nosso semelhante, e devemos ter a humildade de chegar e dizer: me perdoe. Que há uma diferença da palavra desculpe. E eu quero dizer a diferença entre a palavra desculpe e o pedido de perdão.
A palavra desculpe, quando alguém diz me desculpe, você está dizendo tire a culpa quando você tem culpa. E o perdão é quando você reconhece já que ofendeu e pede perdão a outra pessoa. E aí a pessoa perdoa se quiser. Você também não vai forçar a pessoa a lhe perdoar. E aqui vem o ensino de Jesus na oração do Pai Nosso. E perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E o último remédio da alma nós encontramos em Tiago, capítulo 4, versículo 11. Veja bem que todos os 4 remédios, eles estão em sintonia. Sabe aquele complexo vitamínico que a pessoa toma e que todas as vitaminas estão intimamente ligadas e uma vai ajudar a outra? São esses remédios aqui da alma. Estão intrinsecamente ligadas. A paz, o amor, o perdão. E agora vamos saber esse último. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Eis que chamamos bem-aventurados os que suportaram aflições. Ouvistes da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, qual é esse último remédio da alma? A paciência. A paciência. E muitas vezes nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão tão atribuladas que elas não têm mais paciência de nada, estão como uma pilha. Basta dizer uma coisa, a pessoa já explode. E aqui a palavra de Deus está nos ensinando e dizendo: eis que chamamos bem-aventurados. Bem-aventurados significa felizes, os que suportaram aflições. E ele dá o exemplo: ouvistes da paciência de Jó. Ouvistes da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Mas Jó, ele disse algo para Deus, e nós queremos falar aqui, está registrado o que Jó disse para Deus, em Jó capítulo 42, versículos 1 e 2. Ele disse: então respondeu Jó ao Senhor. Veja qual foi a resposta que Jó deu ao Senhor. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Amém. Aquilo que for propósito de Deus não pode ser impedido. Isso significa que devemos colocar integralmente toda a nossa vida sob o comando de Deus. E para isso tem um salmo, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E Jó aqui ele diz: bem sei eu que tudo podes. Então, se Deus quer resolver uma coisa, ele resolve. Se ele não quer resolver aquilo, ele não resolve. A decisão é dele. E voltando novamente para a oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então não adianta a gente querer impedir ou apressar ou modificar um propósito de Deus. O que for propósito de Deus, meu irmão, fique tranquilo. Amém. Coloque na mão de Deus. Porque o que Deus tem para cada um de nós, Ele fará. No tempo dele. Há um exemplo de Isaac. Ele orou 20 anos pela sua esposa. Ela era estéril. Depois de 20 anos, Deus deu a resposta e ela engravidou. Então é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Então que Deus coloque
essas palavras em nossas mentes e em nossos corações. Que a gente veja esse complexo vitamínico de Deus. A paz, o amor, o perdão e a paciência. Nós estamos num mundo completamente atribulado. Há um hino do cantor cristão que eu desejaria até que nós cantássemos aqui. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás. Alívio encontrarás. Então que Deus coloque essas palavras e a gente saia daqui um pouco fortificado. A gente compra Centrum, né, um complexo vitamínico, para o corpo, ou toma outras vitaminas. Vamos aqui pensar nesses remédios, que não são remédios do pastor Gilmar, mas são remédios do Senhor Jesus. E nós, se atentarmos bem para cada um desses remédios, nós sairemos daqui fortificados, e aquelas pessoas que estão passando por determinadas aflições, determinadas tribulações, que muitas vezes e dificilmente a gente procura determinadas situações, mas que nos vêm essas situações, a gente tenhamos paz, amor, perdão e paciência. Deus está no controle de tudo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.